Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. O Ministério Feminino, como já disse, é um ministério voltado para as mulheres de nossa igreja. Ele visa também, além de oração para a nossa igreja, para a família, para a nação, a comunhão entre as mulheres, a comunhão com a igreja. No Ministério Feminino nós estamos reunidas todos os meses, todas as mulheres juntas, não importa se é casada, se é solteira, elas estão aqui ou na igreja ou na casa de uma irmã. Participe desse ministério, não fique fora dele. Ele é uma bênção para a nossa igreja e para a nossa vida. Nós mulheres estamos aqui para receber você. Tanto faz você ser casada, você ser solteira, o importante é nós mulheres participarmos das atividades de nossa igreja. Nós, a IPAS, esperamos você, mulher. Olá pessoal, estou aqui para falar sobre evangelismo, que nada mais é que proclamar, falar do Evangelho de Cristo Jesus, da obra de Jesus Cristo na cruz. Testemunhar Cristo é muito bom. Por que nós fizemos isso? Porque nós cristãos devemos falar, porque essa foi a missão que Cristo nos deu, ir de pregar o Evangelho. Nós devemos nos animar a pregar e falar de Cristo. E para que serve essa missão nossa? Para que as pessoas se acheguem a Cristo Jesus. Essa é a nossa missão na Terra. Então, estou aqui para motivá-los a entrarem nessa missão. O Ministério dos Adolescentes é um grupo formado por jovens de 12 a 18 anos, onde a gente se reúne, faz encontros, lemos a palavra, louvamos, um momento de descontração e de comunhão ao mesmo tempo, em busca de louvar e servir ao nosso Deus. Você quer fazer novos amigos e se juntar a uma galera divertida? Vem fazer parte!
ação social é nada mais do que ajudar o próximo. Não fazemos isso por mera caridade, mas sim porque entendemos o Evangelho de Jesus Cristo, que é amar uns aos outros. O nosso ministério não é de assistência social, mas sim de ações sociais. O que visa isso? É ajudar as pessoas em alguma dificuldade que ela tem, agir naquele momento para que ela possa se estabelecer e, com os seus próprios meios, conseguir se reerguer e voltar a ter uma vida digna. Então, se você tem vontade de fazer e ajudar as pessoas, venha e participe desse grupo com a gente para que juntos possamos levar esse grande amor de Cristo para as pessoas através da ação social. O PG significa pequeno grupo. O PG ele tem três principais centralidades: oração, comunhão e meditação. Oração uns pelos outros. Oração pelos pedidos, pelas necessidades, agradecimento. Nós meditamos em assuntos práticos, assuntos que conseguimos ver no nosso dia a dia, aonde nós aplicamos o nosso cristianismo, né? Uma pessoa, se chega na igreja, é um meio muito mais fácil ela crescer em amizade, crescer e se importar com o outro através do PG. Participando do PG, você, além de ter um meio onde você vai poder aumentar o seu ciclo de amizade, é um meio onde você vai exercer aquilo que Cristo nos convidou a fazer, a ser igreja, estar uns com os outros, crescer em comunhão, crescer em zelo pela palavra e pelo irmão. E é para isso que você estando presente faz com que a igreja cresça da maneira que ela deve crescer de maneira geral. Então, você participando, você ajuda com que a igreja e com que você, a sua vida, seja mais cristocêntrica. Deus abençoe. Meus irmãos e minhas irmãs, o Ministério de Eventos e Sociabilidade, ele é responsável por dar toda a estrutura, né, para os eventos da igreja, para as atividades da igreja e em muitos momentos também realizar o próprio evento em si. Então é um ministério importantíssimo para a nossa igreja em termos de realização dos eventos e dos trabalhos da comunidade. Meus irmãos e minhas irmãs, a participação de vocês neste ministério, ela é fundamental para que você seja abençoado pelos eventos e trabalhos da comunidade e também abençoe vidas com a sua participação, com o seu engajamento nos vários eventos e trabalhos que nós iremos desenvolver ao longo do ano. Deus te abençoe.
Queridos irmãos e irmãs, você sabia que tem irmãos orando por você aqui na nossa igreja? Existe um grupo de intercessão que está a todo vapor orando por nossa igreja e por cada um dos membros da nossa igreja. Outra coisa, você sabia que a nossa igreja tem um caderno de oração onde você pode colocar o seu pedido de oração e os irmãos estarão orando por você? E isto todos os dias tem irmãos orando pelos pedidos colocados aqui nesse caderno. Então, venha fazer parte deste grupo. Como você sabe, lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16, a parte B, diz que muito pode em sua eficácia a oração do justo. Venha fazer parte desse grupo. Contamos com vocês. Conheça a IPAS Online. Siga nossas redes sociais e receba toda a nossa programação. Momentos de reflexões, estudos bíblicos, lives durante a semana e, claro, nosso culto ao vivo todos os domingos às 10h30 da manhã. @IPAS Oficial. Hoje a saudade bateu e eu resolvi vir até aqui onde tudo começou, onde a nossa relação de amor começou. E eu me lembrei de cada um de vocês, do rostinho, da bagunça, do barulho, mas infelizmente a nossa rotina foi quebrada, tanto na igreja, quanto na nossa escola, quanto na nossa vida social. Mais precisamente no mês de março. Mais precisamente no mês de março, nossas atividades foram interrompidas. Mas, apesar de tudo, eu sinto você, ou vocês, muito perto de mim. Todos os dias eu tenho orado por vocês. Sempre que eu vou preparar a nossa aula online, eu procuro focar na cadeira de cada um, onde cada um deveria estar sentado, onde cada um iria conversar com o amigo que está do lado, onde o outro ia pedir para ir ao banheiro, onde eu ia ficar brava e falando: você não aprendeu que tem que ir ao banheiro e tomar água antes? Onde você ia querer fazer um monte de perguntas, onde você queria jogar o dado porque você sabe já conseguiu memorizar o versículo. Mas não tem problema não. Todas essas memórias estão muito bem vividas, guardadas aqui dentro de mim. Eu tenho certeza que em pouco tempo mesmo, nós estaremos juntos novamente. E poderemos dar aquele abraço de urso, aquele abraço apertado. Não vamos conseguir de uma vez matar as saudades, mas nós vamos permanecer aqui unidos por vida. Ainda que vocês estejam distantes, o meu amor por vocês não diminuiu. E eu espero cada um de vocês, meus amores. Logo estaremos juntos. Fiquem com Deus. Um beijo bem gostoso no coração. Até a próxima.
teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz, é um prazer estar com vocês nesta manhã de domingo, mais um domingo que estamos juntos através do modelo online e não deixamos de glorificar o nome de Deus. Estaremos cantando nesta manhã e eu gostaria de compartilhar um salmo com vocês, o Salmo 8, que diz o seguinte: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Que nessa manhã nós lembremos dessas verdades. Quão magnífico é o nome do Senhor. Quão magnífico é a sua glória, e nós estamos aqui para engrandecer o seu nome e para glorificá-lo. Nós cantaremos o hino 28 do nosso inário Novo Cântico, Coroação, justamente falando das obras que coroam a Deus, que glorificam o seu nome. Aves e sonora.
cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Amém. Nós cantaremos sempre hinos a Deus nessa nossa jornada até o dia em que Cristo voltar. Mesmo em meio à pandemia, meus irmãos, essa música com certeza fará os irmãos lembrarem dos momentos em que estávamos juntos, todos nós juntos no templo, no local onde é designado para irmos e adorar ao nome de Deus, e eu tenho certeza que os irmãos se lembrarão desses momentos ao cantarmos essa próxima canção, que se chama Ajuntamento. Então, exatamente por isso é que essa canção nos lembra dos gratos e felizes momentos que tínhamos, e muitas vezes nós não dávamos o devido valor para esse encontro, para o momento em que o ajuntamento todo junto louvava o nome de Deus. E nós temos certeza que em breve nós estaremos juntos como ajuntamento, cantando que o Senhor é o Rei da Glória, o mesmo hoje e sempre, como foste outrora. Sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento, honra e santifica este momento, com a tua igreja que é o teu povo. Paz correr no meio, deixes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito, Salvador. Faz teu rio de paz, faz teu rio de paz correr no meio, deixes que por fé vem bem dizer-te, e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito, Rei Salvador. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje sempre como foste outrora, no correr da história, revelando seu amor, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito, Rei Salvador, Deus bendito,
Agora, meus irmãos, nós iremos cantar o cântico É de Coração. Às vezes nós não sabemos como explicar, como descrever esse amor que nos alcançou, mas nós sabemos que não há como nós nos escondermos da face de Deus e que quando nós rendemos louvores e glorificamos o nome dele, de acordo com a sua palavra, de acordo com aquilo que o agrada, então nós fazemos de coração. Como descrever, como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou expressar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Amém, meus irmãos? Vamos orar neste momento para que este momento de adoração e louvor seja de fato aceito pelo nosso Deus. Senhor, nesta manhã nós te damos graças, Pai, pela tua bondade, pela beleza da tua santidade, Senhor. O Senhor é bom e tua misericórdia dura para sempre. Obrigado por deixar-nos louvar e glorificar o teu nome, por permitir que nós tivéssemos essa oportunidade de nos achegarmos até a tua casa, mesmo que de maneira diferente no momento,
mas que juntos, mesmo longe, pudéssemos louvar o Teu nome, Senhor. Muito obrigado. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado porque Tu és bom. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Olá, o texto da nossa reflexão nesta manhã está em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, dos versículos 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu, depois da morte de Josué, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates. Toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Meus irmãos e minhas irmãs, está diante de nós um texto magnífico das Escrituras. Um texto que tem por objetivo fazer com que Josué se sinta motivado a cumprir a tarefa que o Senhor lhe confia. Mas, acima de tudo, é um texto que nos fala onde devemos ser mais firmes e mais fiéis para que os nossos planos, os nossos projetos, inclusive a missão que Deus concedeu a Josué e também nos concede, para que sejamos bem-sucedidos em todas essas coisas. O texto em si acontece justamente depois da morte de Moisés. Isso é emblemático, isso é significativo, porque Josué foi o grande líder do povo hebreu desde a saída do Egito até o momento em que eles estão à portas da terra prometida. Josué só não segue com esse projeto de possuir, de adentrar com o povo na possessão dessa terra que Deus já havia prometido, por conta da pena que recebeu, por conta de uma desobediência estrita a uma palavra que Deus lhe havia dado. Quando lá no deserto o povo queria água, precisava de água, e Deus disse para Moisés de maneira muito clara para que ele falasse a rocha e ela produziria água. Moisés, irado com o povo diante de toda aquela circunstância, estressado diante de todo aquele mal-estar que estava vivendo ali, ele, ao invés de falar a pedra, ele feriu a pedra com 2 cajadadas, até que então a água então brotou daquela rocha e saciou a sede daquele povo. Então, por conta disso, ele recebeu por parte do Senhor uma disciplina, para que ficasse claro que não é o nosso jeito, não era o jeito de Moisés
que ele não deveria agir pela ira, mas segundo a própria vontade de Deus e o que Deus havia estabelecido. Moisés, portanto, não adentra a terra prometida junto com o povo, ele morre no deserto, e essa responsabilidade agora é transferida a um servo de Moisés, a alguém que havia acompanhado muito de perto todo esse processo de caminhada, de peregrinação, de aprendizado, né, da parte do povo com relação às ações de Deus em suas vidas. E Josué então recebe essa incumbência. Josué sabia ou conhecia bem a lei do Senhor. Josué provavelmente foi alguém que foi discipulado por Moisés durante todo esse processo. Ele foi um dos espias que voltou com um relatório positivo depois de terem visto a terra, ver quão produtiva ela era, mas ao mesmo tempo viu também os riscos, os perigos, porque a terra era habitada. Mas mesmo assim ele confiou no Senhor, ele cria no Senhor, ele acreditava nas promessas do Senhor e veio com um relatório positivo. Josué, portanto, era um homem credenciado, não somente pelas suas experiências, mas era credenciado pelo próprio Deus, que é quem o chama, que é quem o vocaciona, que é quem o escolhe para essa tarefa tão importante. Mas veja só, toda essa tarefa, toda essa incumbência que ele recebe, ela vem imbuída de uma grande dificuldade e uma grande responsabilidade. Veja só, ele, por ser discípulo de Moisés e ter seguido muito de perto todas as coisas que Moisés fazia, a maneira como ele se relacionava com Deus e com o povo, Josué tinha um conhecimento prático de como aquele povo era difícil, de como os seus irmãos eram difíceis, duros, não é? E ele então recebe essa incumbência de liderar um povo que ele sabia que não era um povo fácil, ele sabia que não seria uma liderança simples. Em segundo lugar, ele recebe essa incumbência para possuir uma terra com todos os desafios que ela apresentava. Afinal de contas, ele havia, como um espia, ele havia presenciado os perigos que habitava aquela terra. Então, ele sabia também que não seria fácil a tarefa de possuir uma terra que era habitada por pessoas perigosas, não é? Segundo o relatório dos espias, gigantes e tudo mais, e que eles mesmos disseram assim, eles não vão nos entregar essa terra com facilidade. Mas em terceiro lugar, ele sabia que a sua missão não residia simplesmente no fato de que ele deveria controlar o ânimo de um povo, liderar um povo difícil, possuir uma terra habitada por um povo perigoso, que havia suas dificuldades, mas ele sabia também que ele, para ser um bom líder, precisava ser fiel à palavra do Senhor e um cumpridor zeloso daquilo que Deus lhe ordenasse fazer. Ele então sabia que o sucesso deste empreendimento residia no fato dele agir conforme a vontade de Deus e não se desviar dessa vontade, dos seus decretos, em 1 milímetro sequer. O sucesso da sua liderança, o sucesso dessa missão de possuir a terra, dependia de forma muito direta a sua fidelidade, o seu zelo em obedecer ao Senhor e à sua palavra. Por isso a palavra de Deus nesse momento, no início aqui dessa liderança e dessa trajetória, vem justamente nesse aspecto de reforçar isso no coração de Josué e de criar nele a coragem necessária, o ânimo necessário para que ele assumisse essa responsabilidade com empenho, com alegria, mas sabendo de todas as responsabilidades que estavam sobre os seus ombros neste exato momento.
A palavra inicial aqui por parte do Senhor tem a ver justamente com o fato de que, olha, estamos passando o bastão. Moisés, o meu servo, é morto. Isso Josué já sabia. Então, sendo ele morto, nós precisamos de um líder que precisa exercer a sua liderança sob a minha autoridade. Conforme eu chamei Moisés, eu agora chamo você, Josué. Tem base também nas promessas de Deus. Não era uma missão aleatória. Tudo tinha a ver com o chamado ou o cumprimento, né, da promessa de Deus, desde que o povo sai do Egito. Ele sai do Egito com a promessa do Senhor de lhes dar efetivamente a terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó. Então essa missão, esse chamado a Josué também contém esse caráter histórico, né, pactual. Tinha a ver com o seguinte: olha, Josué, você continuará essa missão que foi iniciada desde a retirada do povo lá do Egito, com base nas promessas que eu fiz a Abraão, Isaque e a Jacó. Portanto, com base nisso, é que no versículo de número 5, Deus fala a Josué que ninguém poderia resisti-lo. E isso confirmaria justamente a fé que habitava o coração de Josué e Caleb quando eles voltaram trazendo um relatório positivo. Ainda que os desafios fossem grandes, ainda que habitasse aquela terra um povo rude, perigoso, violento, ninguém poderia resistir a essa ação, né, de Deus através daquele que era o seu chamado para isso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. E aqui, irmãos, está justamente o fundamento, né, que embasa a confiança de Josué e deve embasar a confiança de todo crente. A palavra de Deus que diz que será conosco, de afirmar categoricamente que é o nosso Deus e que jamais nos desampara. Josué tinha que empreender essa sua liderança com base nessa convicção, nessa fé vívida, segura, que habitava o seu coração, que deve habitar o coração de todo o povo que crê em Deus, crê na sua justiça, crê na sua bondade e no seu poder. Ninguém te poderá resistir, Josué. Assuma essa responsabilidade. Cumpra com essa missão, porque eu serei contigo. Essa é a palavra de segurança que Josué precisava para seguir adiante. Depois disso, então, irmãos e irmãs, do versículo 6 até o versículo 9, nós temos de maneira bastante clara e uma forma bastante conhecida, né, com versículos aqui que talvez sejam muito utilizados no momento em que a gente precisa de um ânimo, né, naqueles momentos em que a gente mais precisa de motivação, onde Deus fala quais são os pontos principais onde deve habitar a coragem de Josué como líder, para que fosse bem sucedido como líder e fosse bem sucedido no cumprimento dessa missão. Em primeiro lugar, ele fala o seguinte: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Primeiro ponto, então, é que a coragem de Josué deveria ser suficiente para que ele assumisse o controle ou a liderança dessa missão com o propósito de fazer com que o povo herdasse a terra que havia sido prometida. E, obviamente, diante de tudo que a gente já mencionou aqui, era também necessário coragem. Mas essa coragem seria uma coragem produzida por força da fé, de uma fé que Deus já havia colocado no coração de Josué. Então, ser forte, ser corajoso para assumir essa tarefa, por quê? Porque o povo em si já era difícil. Porque o povo em si já criava contendas, dificuldades por causa das suas
intemperâncias, por causa das suas dificuldades em crer no poder de Deus, não é? Isso foi provado durante todo o tempo em que eles passaram nessa peregrinação, desde o Egito até esse momento. Ser forte e corajoso, porque ele seria um instrumento do Senhor para conduzir esse povo duro, esse povo difícil, a habitar uma terra que era habitada, que tinha gente lá, mas que não era uma terra que pertencia àquelas pessoas, mas era uma terra que por direito, era uma terra que por herança, é uma terra que sob juramento, sob promessa, foi garantida por Deus a Israel. Então as dificuldades eram reais, os desafios existiam, eram difíceis, mas havia uma palavra da parte de Deus de encorajamento. Seja forte, Josué, seja corajoso, porque é você que eu escolhi para levar o meu povo a herdar essa terra que, sob juramento, eu prometi a seus pais. Então, a coragem também residia no fato dele crer não somente no poder de Deus, de crer que Deus havia de fato dado essa terra, mas tinha a ver com o reconhecimento de que esse Deus é fiel. E se ele prometeu, ele cumpriu. Se ele havia garantido sob juramento que essa terra era de Israel, ele então cumpriria essa promessa. Veja que as Escrituras Sagradas nos dizem que Deus, nosso Deus, é um Deus imutável e fiel. Ou seja, ele não muda de ideia. Se ele decidiu que era assim, assim seria. Então isso precisava estar claro no coração de Josué. Mas veja só que Deus fala com ele o seguinte: seja forte e seja corajoso. Então, nisso tudo, ainda que a gente creia na grandeza de Deus, na soberania, no poder do Senhor, há também um aspecto humano da nossa fragilidade, que muitas vezes nos tenta, diante dos perigos, dos riscos, a nos acovardar, não é? A nos intimidar. Irmãos e irmãs, essa lição é preciosa para nós porque tem a ver justamente com o fato de permanecermos firmes, corajosos, valentes, diante das adversidades, diante das agruras dessa vida, diante de todos os desafios que se interpõem diante de nós, porque Deus é conosco, porque o Senhor nosso Deus é conosco por onde quer que andemos, porque Ele nos fez promessas, e porque Ele nos fez promessas, Ele cumprirá as suas promessas de maneira fiel e segura. Deus não titubeia na sua palavra, mas Ele a cumpre da maneira como Ele a pronunciou. Por isso, devemos nos encorajar. E quando estivermos tentados a nos acovardar ou a nos intimidar com as perseguições ou com as durezas da vida, devemos nos lembrar que o nosso Deus é fiel para nos garantir o sucesso dos nossos desafios, dos nossos empreendimentos. Então essa é a primeira coisa que Josué precisava saber. Versículo 6, ser forte e corajoso, porque tu farás esse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Essa é a primeira lição. A segunda lição, e por causa da estrutura quiasmática, né, desses versículos aqui, o ponto principal, a tarefa principal, o desafio maior de toda essa estrutura está justamente nos versículos 7 e 8. O versículo 9 também traz uma lição muito preciosa, mas essa estrutura de quiasmo, né, é uma estrutura literária em que é como um sanduíche. Existem lições boas, preciosas nos pontos, mas a principal, a ênfase da lição está justamente na estrutura mediática, na estrutura que forma o recheio, né, da palavra e da orientação do Senhor. Os versículos 7 a 9 têm uma temática única justamente porque nesses versículos reside a lição principal desse chamado de Josué. E isso nós podemos aferir não somente pela quantidade de versículo envolvido nessa mensagem, nessa lição,
Mas na ênfase que é dada justamente no início do versículo 7, ele diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso. E esse muito corajoso é onde reside a ênfase neste ponto. Em que Josué deveria ser muito corajoso? Ele deveria ter coragem para assumir essa responsabilidade diante de um povo difícil, para herdar uma terra habitada por gente complicada, por gente perigosa. Então esse é um ponto que nós já vimos. Mas esse ainda não era o principal desafio. O principal desafio era justamente ele ser forte e muito corajoso para ter o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. E aí o cuidado é: não te desvies dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Então a primeira coisa é: seja forte, seja corajoso, porque Moisés recebeu uma lei, que é a minha palavra, e ela precisa ser cumprida à risca. Veja, e ele fala aqui, Josué, essa lei ela é precisa e ela não pode e não deve ser acrescentada nada a ela, porque ela é perfeita. Ela é a lei que eu mesmo confeccionei, criei para orientar o meu povo. Por isso ela precisa ser cumprida a rigor. Ela precisa ser cumprida ipsis literis. Nós não podemos fugir do que ela orienta. E isso é desafiador. Por que é desafiador? Porque muitas vezes nós somos tentados a abrir concessões. Por conta, talvez, de isso tornar mais flexível, né? Tornar mais fácil percorrer um determinado caminho, não é? Escolher determinadas coisas. Nem sempre é fácil falar a verdade, nem sempre é fácil agir da maneira correta. Muitas vezes parece que um atalho é mais produtivo do que seguir o caminho certo, que é mais seguro. Veja, o que Josué está recebendo aqui da parte de Deus é justamente uma ênfase em que ele deveria ser fiel à palavra de Deus. Ela que deveria orientar cada passo, cada palavra, cada pensamento e cada atitude de Josué como líder daquele povo. E o final do versículo diz assim: você só será bem-sucedido se você cumprir rigorosamente essa palavra e ser fiel rigorosamente ao que ela diz. Não dá para abrir concessões. Não dá para dizer assim: mas aqui dá para dar uma fugidinha. Não, isso aqui é muito rigoroso. Isso aqui, Deus não... pode flexibilizar um pouquinho e tudo mais. Não, o que Josué está dizendo, o que Deus está dizendo a Josué é que: Josué, você quer ser bem-sucedido? O sucesso da sua missão, o sucesso da sua liderança consiste em você ser zeloso e fiel à minha palavra. Eis o maior desafio. Por isso Deus diz para ele assim: não desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê, irmãos? Porque a verdade ela é perene. A verdade é como uma linha reta. Ela é como essa linha que Deus estabelece do início ao fim. E aí, nessa linha, não existe oscilação, não existe desvio. Ela é perene, ela é solene, ela não muda o seu caminho por conta das nossas particularidades, das nossas ideologias ou de qualquer que seja a motivação do nosso coração. Por isso, o sucesso da nossa vida, o sucesso dos nossos empreendimentos em todas as áreas consiste no fato de sermos zelosos e fiéis às Escrituras Sagradas. Não podemos fugir dela, não podemos abrir mão dela e não podemos acrescentar a ela algo que seja nosso. Deus estabeleceu tudo quanto precisa ser. Mas um segundo aspecto é o seguinte: Josué não podia simplesmente ser o detentor dessa lei. Ele, como líder, deveria saber, conhecê-la bem, saber
o seu conteúdo, saber de que maneira aplicá-la, mas, como líder, para que o seu ministério fosse bem sucedido, para ter mais facilidade em liderar aquele povo, ele precisava falar dessa lei. E aí, versículo 8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado. E veja que cuidado aparece aqui no versículo 8 e aparece também no versículo 7. Tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E mais uma vez essa palavra surge aqui. Irmãos e irmãs, o que é necessário sabermos nesse momento é que o maior desafio para Josué no exercício da sua liderança e no cumprimento dessa missão de fazer com que esse povo chegasse em segurança a essa terra prometida por Deus, é que eles deveriam conhecer essa lei o suficiente para não se desviar dela. Josué, como líder, precisava acrisolá-la em seu coração, meditar nela todos os dias. Esse conhecimento, que é o conhecimento da palavra de Deus, não é simplesmente um conhecimento intelectual, mas é um conhecimento experimental. É por isso a necessidade de meditar nele dia e noite e de falar e de ensinar as pessoas sobre esse conteúdo. Só assim, Josué, possuindo essa terra, juntamente com todo o povo, seria bem-sucedido. Não somente em estar lá na terra, mas em habitar essa terra sob a orientação e sob a égide da palavra de Deus, da lei do Senhor. Nisso consiste o sucesso desta missão, deste empreendimento. O povo, consciente de quem Deus é, consciente das suas orientações, sendo zeloso e fiel em seu cumprimento. Isso serve para nós até os dias de hoje, sem dúvida nenhuma. Muitos de nós, muito da nossa sociedade padece justamente por causa da falta de comprometimento com a palavra de Deus, com os ensinos do Senhor. Jesus, ensinando sobre isso no Novo Testamento, ele diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que ouve essas minhas palavras e as guarda no coração e as pratica. Por quê? Porque ele será considerado como homem que constrói a sua casa sobre a rocha. E aí vem as adversidades, vem o ímpeto do mundo, vem as dificuldades, as agruras da vida, mas essa casa não desmorona. Por quê? Porque ela está construída sobre algo sólido e seguro, que é a palavra de Deus. Tudo passará, a palavra de Deus diz, tudo passará, exceto a palavra do Senhor, que permanecerá, porque é a palavra que cria e é a palavra que mantém. Tudo conforme Deus determinou. Irmãos e irmãs, por isso para nós é extraordinariamente significativo olharmos para uma passagem como essa e sermos encorajados a enfrentar os desafios da vida, mas principalmente enfrentarmos esses desafios debaixo da autoridade da palavra de Deus. Não da minha autoridade, não da autoridade do meu conhecimento, não da autoridade da ciência ou da política ou de qualquer outra coisa que seja, mas sob a autoridade de Deus, a autoridade da palavra do Senhor, que é a nossa única regra de fé e de prática. Se é única, não há outra. E por último, e não menos importante, o que fecha, não é, esse sanduíche é justamente o versículo 9, em que Deus fala assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí, irmãos e irmãs, o que Deus faz com Josué nesse momento é justamente trazer à sua memória, à guisa de motivação, justamente o fato dele crer, dele entender
que esses desafios anteriores são desafios difíceis, grandes, são desafios aí que de fato impõem uma certa preocupação e dificuldade para o seu cumprimento de maneira plena, mas são desafios factíveis, são desafios que podem ser concluídos, são desafios que serão vencidos, superados, por causa da presença de Deus, por causa da ação de Deus na sua vida, na vida de Josué como líder, na nossa vida como povo de Deus. Ele diz assim, seja forte, eu estou te mandando. Veja, a autoridade dessa missão consiste na palavra de Deus, em chamar, em ordenar, em dizer o seguinte, siga adiante. Não te mandei eu, não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou chamando. Então siga essas orientações, mas seja forte, seja corajoso. E a razão para que você se sinta cada vez mais encorajado, a razão que você tem que ter para que o seu coração se encha de vigor, de força para lidar com todas essas situações e dificuldades, para que você encare esse desafio com empenho e com coragem. É porque eu serei contigo. Eu estou te mandando, tá? Primeira coisa, eu estou mandando, não mandei eu, não sou eu que estou te chamando, não sou eu que estou mandando, então vai. Primeira coisa, obedeça porque sou eu, a autoridade sobre a sua vida que está mandando. Mas é uma autoridade que vem acompanhada da sua excelsa presença, da sua maravilhosa presença. E o poder necessário para termos essa força e essa coragem para lidarmos com todas essas nuances aqui que envolvem a nossa relação com o mundo e a nossa relação com Deus, consiste justamente na presença de Deus entre nós, na presença de Deus conosco. A força que temos para entender o chamado de Deus, a força que temos para entender qual é a missão que a igreja tem no mundo, essa consciência toda vem justamente por causa da presença de Deus. A força, a coragem que nos envolve é justamente por causa da presença de Deus. Então Deus não somente nos dá uma missão, não somente nos manda fazer, nos manda chegar a determinados objetivos, nos manda cumprir a sua palavra de maneira rígida e fiel, mas ele diz o seguinte, faça isso porque eu estou mandando em primeiro lugar, mas porque eu vou ser com você o tempo todo. Eu estarei contigo onde quer que andares. O sucesso da nossa vida, o sucesso dos nossos empreendimentos, o sucesso da nossa missão, o sucesso das nossas relações, consiste justamente em sermos fiéis ao Senhor e crermos na sua presença, crermos no poder de Deus que nos envolve e nos preenche de tal maneira que faça com que o impossível seja possível. E aí quando a gente olha para as dificuldades, quando a gente olha para os enormes desafios que estão diante de nós então descansamos no Senhor, sabendo que o desafio é imenso, o desafio é enorme, as dificuldades são duras, mas o Senhor, nosso Deus, é conosco. Ele não nos manda para uma cilada. Ele não nos manda para morrermos em uma armadilha. Quando Deus nos confia uma missão, irmãos e irmãs, entendam isso e creiam nisso. Quando Deus nos envia para uma missão, saiba que essa missão já está cumprida pelo poder da fidelidade de Deus, pelo poder da ação de Deus em nossa vida, pelo poder da sua palavra que nos orienta e pelo poder da presença de Deus em nós. Deus conosco. Muitos exemplos nós temos nas Escrituras Sagradas, no Evangelho, por exemplo, quando nós temos o Senhor Jesus Cristo fazendo aqueles milagres que saltavam os olhos das pessoas e causavam admiração. Quando Jesus anda por sobre o mar, e aí os discípulos se assustam com ele, pensando que é um fantasma, não é? Quando Jesus multiplica os pães e os peixes e alimenta aquela multidão.
quando Jesus acalma uma tempestade, quando Ele cura alguém de uma doença incurável, quando Ele ressuscita e fala o seguinte: veja, o impossível para Deus é possível. Quando os apóstolos pregam com intrepidez, com firmeza o evangelho da graça de Deus, e faz com que algo mais impossível para o ser humano aconteça por si só, que é a conversão. Deus convertendo um coração de pedra em um coração de carne. Deus abrindo a mente, o coração, iluminando os olhos das pessoas para que enxerguem a grandeza da sua graça, da sua misericórdia. Deus, a presença dEle, o poder dEle agindo em nós e através de nós, torna o impossível possível. Por isso, irmãos e irmãs, essa palavra cai como um bálsamo na nossa vida, como um tônico da alma para nos encorajar cada vez mais a prosseguir. Ser forte, seja corajoso para cumprir o que Deus determinou na sua vida. Seja forte, seja corajoso para fazer aquilo que a palavra de Deus manda. Seja fiel à sua palavra. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda. Não seja tentado a dar jeitinho naquilo que Deus já estabeleceu como certo. Seja forte, seja corajoso, porque Deus te envia para essa missão e a garantia do sucesso dela é justamente a presença dEle em nosso meio. O Deus Todo-Poderoso que transforma as realidades e faz o impossível ser possível pelo seu poder. Irmãos e irmãs, os desafios estão diante de nós. Nós não sabemos como será esse retorno dessa pandemia. Nós não temos a clareza das coisas como acontecerão. Muitas nuvens pairam sobre a nossa sociedade no que diz respeito à economia, no que diz respeito ao exercício dos três poderes, né, que governam a nossa sociedade. Tudo muito turbulento, tudo muito nebuloso. Mas a verdade é que Deus está conosco. Seja o que for, sejam quais forem os desafios que estiverem diante de nós, no outro lado de tudo isso, devemos ser fortes e corajosos para encarar as dificuldades, os desafios, na certeza de que o Senhor está conosco. Mas devemos ter responsabilidade de fazer aquilo que Ele manda, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso. Devemos ter o discernimento, meditando dia e noite na palavra de Deus para não sermos enganados pelas ardilosas mensagens que as pessoas tentam nos envolver com elas. A única maneira segura de passarmos por tudo isso, de maneira sóbria, cristã, é estarmos paramentados com a palavra de Deus. E a certeza que habita o nosso coração é uma coisa, que a presença de Deus está conosco e ela é poderosa. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza nessas etapas da vida, que Deus nos conduza nessa missão, para que sejamos o povo dEle, neste mundo que proclame a honra, a glória e o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos encerrar então esse momento com oração. Eu convido você a fechar os seus olhos e buscar aí a presença do Senhor através dessa oração. Ó Deus, nós te agradecemos mais uma vez por tão grande privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar juntos aqui, mesmo que de maneira virtual, online. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua presença é a nossa força, é a nossa alegria, é a nossa fortaleza. Te agradecemos, ó Deus, porque a Tua palavra nos orienta e nos motiva a permanecermos fiéis, mesmo quando somos tentados a abrir concessões, ó Deus, para atendermos aos anseios da nossa vida.
Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja conosco e nos fortaleça, reaviva a nossa fé, a nossa esperança, de tal maneira, ó Deus, que nós jamais sejamos tentados ou motivados a descumprir a Tua palavra, mas nos dê coração zeloso, fiel, para fazermos tudo quanto o Senhor nos manda, nos orienta. Agradecemos, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos enche de esperança. Esperança em sabermos que o Senhor ainda está e continuará conduzindo a história da nossa vida, a história da humanidade. Que não existem pontas soltas, ó Deus, naquilo que o Senhor estabeleceu. Sabermos, ó Deus, que o Senhor é soberano sobre tudo e sobre todos, nos dá tranquilidade. Saber que o Teu poder governa e controla, ó Deus, absolutamente todas as coisas, nos enche de esperança e de motivação para prosseguir. O que nós Te pedimos, ó Deus, na manhã desse dia, é que o Senhor nos comunique essas coisas de maneira espiritual, reavivando a nossa fé e a nossa esperança no Senhor. Ó Deus, que olhemos para o céu todos os dias e anelemos pela nossa vida eterna, que a gente anseie pelo retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor, que somente ali teremos todas as soluções, todos os problemas resolvidos na nossa vida e na vida do Teu povo de modo geral. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor então nos abençoe, nos fortaleça na fé e na esperança e que nos ajude a olharmos sempre para Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Em nome de quem nós oramos. Amém e amém. Muito bem, irmãos e irmãs, estamos chegando mais uma vez ao final dessa transmissão e a alegria do nosso coração é podermos compartilhar a palavra de Deus com você, que nos acompanha e tem nos acompanhado durante todo esse período. Há uma expectativa tão grande no nosso coração de estarmos juntos, né, fisicamente lá na igreja, mas nós obviamente faremos isso com responsabilidade, para que quando voltarmos todos bem, felizes e seguros, para que não haja nenhum problema e nenhum impacto negativo nesse nosso retorno, não é? Ainda que a ansiedade seja grande, devemos fazê-lo com responsabilidade. Mas enquanto isso, mais uma vez, fica aqui a gratidão do nosso coração pela sua participação conosco sempre. Fica aqui o incentivo para que você se conecte conosco nas nossas redes sociais, @ipasoficial, no Instagram e no Facebook. Temos o nosso canal também no YouTube e esteja conosco. Nós queremos de uma maneira muito especial convidar você para as nossas lives na semana, né? Na quarta-feira, a live que é feita pelo nosso irmão presbítero Tiago Moreira, que nos conduz num louvor, num ambiente muito gostoso, né? Então é um momento para a igreja estar junto e eu gostaria muito que nós estivéssemos ali participando, né, desse tempo. Na quinta-feira eu tenho costumado fazer as lives em uma conversa sobre algum tema que seja um tema de relevância, que possa contribuir para discernirmos o tempo que nós estamos vivendo. Participe também conosco. Os nossos adolescentes têm se reunido às sextas-feiras e também temos os nossos encontros dominicais aqui com a escola dominical antes desse tempo aqui da celebração, tá? Então, se você que ainda não participa da escola dominical e quer participar, fale com a gente que a gente envia o link para você participar conosco desse momento também muito importante de conhecimento e aprendizado na palavra de Deus. Então, Deus os abençoe, tenham todos uma excelente semana na presença do Senhor. Nós continuaremos aí com a nossa campanha de arrecadação de roupas, alimentos, para suprirmos as necessidades do Abrigo Renascer
Maiores informações também pode entrar em contato conosco, que a gente vai orientar direitinho como isso vai acontecer. Estamos fazendo essa coleta na igreja com dias estabelecidos e quando tivermos então a quantidade suficiente, levaremos para o Abrigo Renascer e distribuiremos ali esses recursos, tá bom? Então participe conosco disso, esteja conosco engajado também em suprirmos as necessidades daqueles que estão no momento de fragilidade, tá certo? Que Deus nos abençoe, irmãos, uma excelente semana. Um beijo no coração de todos. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por acompanhar nosso culto nessa manhã de domingo. Esperamos que Deus tenha falado com você através dessa palavra. E não esqueça de nos seguir nas redes sociais. É só procurar @ipas que você acha a gente lá. E agora, não esqueça de tirar aquela selfie mostrando que você acompanhou nosso culto e postar nas redes sociais. Fique agora com uma linda canção. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o